Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Pro Abel, Pedro, só faltou o segundo gol e o Palmeiras criou o suficiente para marcar o segundo gol, merecia marcar e só não venceu o jogo porque teve azar, porque não conseguiu concluir as oportunidades. E ele frisou algumas vezes que esse é o tipo de jogo com poucas oportunidades. Mas, o Palmeiras ganhou do Corinthians outro dia de 4-0. Né? Então, assim, por que esse tipo de jogo é um jogo de poucas oportunidades? Enfim. Eu acho que ele se agarrou, eu acho que ele se agarrou a essa história do clássico, de que o clássico é um jogo truncado, então tá tudo bem. Agora, quando ele olha para trás o que ele fez contra a Chapecoense, até no jogo da eliminação contra o CRB, o volume de situações que se criou, ainda que muitas vezes não estivéssemos ali na melhor condição para finalizar, é nítida a queda diante do Corinthians. E não é só uma situação do adversário, de ser um derby, um rival regional. Eu até anotei uma frase dele aqui, Paulo, no início, quando ele fala que é normal a queda porque eles têm qualidade também. Como se fosse uma situação absolutamente uma escolha do jogo, do adversário, do que se faz. Só que eu acho que passa muito mais pela passividade do Palmeiras, eu repito o que eu falei até aqui no comentário inicial, que abriu mão de jogar, do que exatamente que o Corinthians que se impôs como quis e sufocou um Palmeiras. Então eu discordo um pouco, eu acho que a leitura dele, como eu falei aqui até quando você comentava, é uma coisa meio individualizada. A gente discorda aqui um pouco, a gente sente também o torcedor discordando bastante e a gente volta naquele Abel que nem sempre dá um passo atrás ou uma autocrítica, e aí também vamos discordar respeitosamente, porque é uma questão de cabeça quente, uma questão de talvez não expor os seus jogadores, não querer sentar ali e falar hoje fomos mal, hoje tínhamos que ter ido melhores, mas eu acho que acaba sendo uma situação, uma visão muito atípica, muito fora da curva do que a gente leu. Acho que a situação do primeiro tempo ali do Corinthians tomar as rédeas do jogo não foi somente uma situação de imposição do Corinthians, passou muito pela passividade do Palmeiras. Quando ele enumera ali algumas chances, ele fala, fizemos um gol, tivemos uma bola na trave. Entre o gol e a bola na trave tem um hiato de muitos minutos de domínio do Corinthians. Mas o gol anulado. Um gol anulado a partir de 7, 8 minutos de domínio só do Palmeiras ali no segundo tempo. E depois cansa. Então ele pega recortes muito específicos ali do jogo para tentar traçar um cenário completo, e acho que não é muito bem por aí. Não foi essa a realidade do jogo não, Paulo. Olha, eu acho que ele fez uma edição do que aconteceu em campo. Perfeito. Favorável a ele. E, obviamente, para proteger os jogadores. O Pedro falou sobre isso agora e eu concordo plenamente. O Abel sempre protege os jogadores, né? E isso é uma coisa que é um mérito do técnico, porque
Ele perde junto com os jogadores, empata junto com os jogadores e ganha junto com os jogadores. Ele não é um técnico que distribui de acordo com os resultados, como foi, por exemplo, como fazia, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, né, o antecessor do Abel no Palmeiras. Agora, é óbvio que individualmente, e o Antero citou isso, também concordo totalmente, que alguns jogadores não estão rendendo. O Wesley, por exemplo. O Wesley fez um bom jogo contra o Juventude, mas foi o único jogo bom que ele fez depois de uma lesão, que o próprio Abel explicou naquele jogo, uma lesão séria que ele teve, né, uma inflamação de pubis, é uma das coisas mais desagradáveis para serem tratadas, para o jogador recuperar a forma física. Hoje o Rony não fez uma grande partida, Luiz Adriano atuou abaixo do que pode, o Palmeiras tinha menos jogadores no meio-campo e perdeu o meio-campo, porque o Corinthians foi mais intenso na marcação ali. Não acho que o Palmeiras foi passivo, acho que o Palmeiras queria que o Corinthians fosse para cima. E queria o contra-ataque, só que não conseguiu encaixar. E isso tem muito do mérito do Corinthians, da marcação que o Corinthians faz nos jogadores que poderiam fazer o passe longo, né? Eu citei aqui, por exemplo, a gente via muitas vezes o Rony jogando na mesma linha do Luan, marcando os zagueiros do Corinthians para o passe não sair, do Palmeiras para o passe não sair de longa distância. Outra coisa, se ele tem hoje, por exemplo, o Gustavo Gomes, só o Gustavo Gomes, tá? Não vou falar dos outros desfalques, né? Ele pode entrar com o Zé Rafael formando uma dupla ali com o Felipe Melo, mantém o Veiga, tira o Scarpa, ele tem muito mais pegada de marcação. Ele se perde meio de campo, dificilmente acontece alguma coisa em cima da linha de 5 do Palmeiras, como a gente já viu diversas vezes. Os desfalques pesaram muito, mas ele não quis falar dos desfalques, porque se ele começa a dizer que os desfalques fizeram muita falta, ele vai passar a desvalorizar os outros jogadores. E isso eu nunca vi o Abel fazer desde quando chegou no Palmeiras. Então ele citou os lances que o time criou de gols e poderiam ter acabado em gols, né? Mas lance milimetricamente impedido é lance impedido. Está por 1 metro, por 1 milímetro é impedido. Então o gol foi bem anulado. O lance do Breno, o Fábio Santos estava em cima. Não conseguiu cabecear. Mérito também do lateral corintiano, foi até cumprimentado pelo Castro logo depois da jogada. Então ele fez uma edição confortável para proteger os seus jogadores, mas eu tenho absoluta certeza que ele sabe que o time não rendeu o que podia. Ô Vitor, é muito legal ele proteger os jogadores, mas ele tem que tomar cuidado para não se expor, né? Ele não pode aparecer, principalmente com a torcida. Mas eu acho que ele tem que se expor, professor. Eu acho que essa hora que o comandante do barco tem que dar a cara a bater. Se apresentar é uma coisa, agora se expor gratuitamente é outra. Ele vir aqui falar que viu um jogo que ninguém viu, cai muito mal com a torcida do Palmeiras. O Corinthians não se impôs, o Corinthians achou espaço para se impor. Então é diferente. Hoje a desculpa é que só tem 2 ou 3 oportunidades num clássico. No meio da semana a desculpa é porque teve 30. Então, sabe, Perfeito. a gente vê o jogo também. Vai modulando de acordo com a conivência ali. Daí, Individualmente como é que faz? o time não está bem, o Antero falou sobre isso. Então vamos ser mais sinceros. Ele falou do português, né? Que parece que o português do Brasil não é o mesmo de Portugal. Falando bom português, ficou para mim a impressão de que ele viu um outro jogo. Eu acho que para o torcedor do Palmeiras também. Deixa eu fazer uma leitura, uma outra interpretação do que disse o Abel. Vocês falaram, puxa, ele tenta proteger seus jogadores. Eu posso te dizer o seguinte, sem se dar conta, ele pode passar uma outra ideia do Palmeiras. Sabe de qual? Ô gente, esse Palmeiras também não é tudo aquilo que vocês pensam que ele é, não. Zero. Quando ele falou assim, não, mas tem um mérito do outro time, não sei o quê. Caramba, eu faço minhas brincadeiras, minhas provocações em meus laboratórios e redes sociais e coloquei, não dá a sensação de que o Palmeiras perdeu encanto? Aí um monte de gente entra assim, nunca teve, ganha o título, mas não tem encanto, não sei o que. Eu falei, se seu time ganhar 3 títulos, você vai dizer que ele te encanta. Dane-se se o teu adversário não achar que não. Só que quando o teu torcedor começa a achar que ele desencanta, aí a coisa fica complicada. Então, a sensação de que dá um técnico falando isso é de que só falta ele dizer, puxa, não é... Eu também não tenho um time assim tão extraordinário, imbatível. É um exercício muito sutil de encontrar as palavras adequadas para não parecer também uma soberba, né? Assim, desprezar o adversário, mas também não ficar se diminuindo. Você pode falar pro outro assim, olha lá, o cara também já está começando a admitir que então ganhou títulos aí porque foi sorte, aquela coisa, né? O pior campeão da Libertadores da história, não sei o que lá. Coisa que você acredita a dor de cotovelo, em parte aos rivais, mas e também uma certa leitura do que foram as partidas. Então não, ele tem de entender por que está ocorrendo essa queda. Por que o time se criou poucas oportunidades e não soube aproveitá-las. E para mim, gente, quem resumiu
essa entrevista do Abel foi uma frase agora do professor Celso. Na semana passada, no meio da semana, como é que é? Não ganhou porque criou 34. Finalizou demais. Hoje é porque agora finalizou de menos. Pronto. Abel, fica esperto, Abel. Fica esperto, sabe? Porque você não sabe o que é a cornetagem do palestra. Agora, só tem uma curiosidade com os colegas, Paulo. Aliás, ele não conhece o movimento do Gambi, hein? Ele não conhece o movimento Gambi. Não é gambá. Ainda. Muito Gambi, nossa senhora, né? G-A-M-B. É uma sigla. Nada, é uma brincadeira apenas. E se for o Gambi, é pior ainda, que já fica mais violento. Depois vai ter os filhos de Gambi também. É nada, é uma brincadeira. Eu queria perguntar para os colegas, só uma porque... coisa, só para as pessoas não entenderem. Fala, Antero. São iniciais de amigos nossos que são palmeirenses e corneteiros, nada além disso. Boa. Eu me coloco muito no lugar do técnico na hora que o cara vai dar uma entrevista, né? Então, a última coisa que eu quero de um técnico é difícil. É que ele fuja de responsabilidades. É a última coisa que eu quero. Até quando ele não tem responsabilidade, ele tem que assumir alguma. Por exemplo, a gente está aqui, quase todos nós, pelo menos acho que concordamos, que o problema do Palmeiras hoje foi muito mais na parte individual. Taticamente, o time não tinha o sistema ideal, mas de qualquer maneira, individualmente fez o time cair de qualidade. Mas se ele pega hoje, por exemplo, e começa a dizer exatamente o que a gente disse, e o que eu acho que o torcedor do Palmeiras, pelo menos boa parte dos torcedores do Palmeiras, pensa, com que cara ele entra no vestiário? Então eu pergunto pra vocês, o que vocês fariam no lugar do Abel? Vocês falam, o que vocês eu sei o que eu não disse, faria. por exemplo? Eu sei o que eu não faria, Vitor. Eu tomaria cuidado para não falar coisas que aos ouvidos de quem viu o jogo soem estranhas. Isso. Para as pessoas falarem assim, o cara viu outro jogo. É só isso. Você tem que responder só alguma esse coisa cuidado eu tomar. Só esse cuidado. Não, ele mas pode passar o pano que ele quiser. A primeira ele admitiu. Perdemos 2 pontos. Isso até acabou... Não falam que não... Essa edição ficou muito, né? Aquela edição de DVD antigo de empresário. Eu não concordo com ele, mas eu compreendo, tá? Para ser claro, só isso. Eu entendo essa pergunta, Vitor, só que quando você fala, o que você diria? Eu acho que dava para ele falar muita coisa do que foi dito hoje, aprofundar ainda mais a análise, como ele gosta de fazer aqui. Acho que essa semana, se eu não me engano, já inclusive ponderou. Assim que te voltou da coletiva, ele falou, olha, antes de qualquer coisa, elogiar que o Abel hoje falou de bola. Ele poderia se aprofundar em bola e não necessariamente fazer uma defesa, fazer essa tal edição, como você brincou. Ele não precisava falar que tá de bom tamanho, que foi criado por clássico, é assim. Eu acho que só evitando essa situação, que aí entra no que o Antero falou, parece que você baixa a régua do Palmeiras ali. E não, o Palmeiras é mais que isso. Muito no meu grupo. Meu grupo é ótimo, é excelente e pode mostrar muito mais. Essa é a introdução. Isso. Aí você vai, não mostramos hoje. Talvez, e aí você analisa o jogo. E aí você logo de cara ele fala. Você não subestima ali o grupo. É um grupo extraordinário, jogadores bons que oscilam e tal, talvez isso aqui, e vai, pronto. Birner, até para a gente retornar ao Corinthians, estamos esperando o Silvinho. Se o Silvinho falar, né, ao vivo, nós traremos a palavra do